A inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência e passou a fazer parte da rotina das indústrias, operações e infraestrutura. Hoje, tecnologias capazes de enxergar, interpretar e agir sobre diferentes tipos de informações estão mudando a forma como empresas monitoram seus ativos, protegem pessoas e também tomam decisões. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre como o conceito de AIoT, estou até aprendendo aqui, está ampliando as possibilidades da segurança eletrônica e se tornando uma ferramenta estratégica para o ganho de eficiência operacional. E para isso eu estou recebendo aqui um time de peso, né, Bárbara? Que a Bárbara falou, Bianca, eles são os melhores para falar. Pode chamar eles para participar do podcast. Eles já estão profissional, né, cara? Em podcast, inclusive. Você também em casa. Até que eles estão habituados com isso. Mas estou recebendo o time da Hikvision, que esteve ontem, inclusive, com a gente num evento super bacana, né? E a gente já aproveitou o gancho e trouxemos para esse momento aqui. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente. Bom, eu sou Karen, né? Eu faço o time pré-vendas vertical, né? Então a gente trabalha muito focalizado na parte de tanto de indústria, né, quanto de energia, tá? E junto comigo, por favor. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado pelo convite. Depois de uma abertura super profissional. Eu acho que eu tenho que manter a formalidade aqui no podcast. Bianca Bernardes. Bárbara Bonner. Exato. Pessoal, prazer estar aqui. Meu nome é Jader Montelato, sou responsável da Hikvision pelos mercados de indústria e energia. Como a Karen falou, eu faço a parte comercial. E o prazer estar aqui, poder conversar com você desse tema que é um tema nosso aí do dia a dia, né? A gente tem trabalhado muito nisso. E é algo que, inclusive, vive em constante evolução, né? Então, todo dia a gente acaba observando uma coisa nova. Perfeito. E a nossa diretora, Bárbara? Gostaria que você se apresentasse. Já esteve aqui com a gente também, né? Também já está habituada. Adora que eu chamo ela para falar. Toda vez é uma confusão que ela fala, me bota numa reunião, numa mesa, com o diretor, sei lá, da onde. Eu falo, mas no microfone, na câmera, né, Bárbara? É isso aí. E aí vem o marketing te bota nessa. Exatamente. Sempre, né, nessas enrascadas, mas estamos aí, né? Isso aí. Bom, pessoal, eu sou Bárbara Santos, diretora executiva de projetos da CIMA. É um prazer estar aqui, né, principalmente aí com os nossos parceiros, né, de longa data, onde a gente já vem construindo aí uma história juntos, né, entregando aí sempre inovação e as melhores soluções para os nossos clientes. Então, é um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser bem tranquilo. Vai dar tudo certo, né, Jader? Vai dar tudo certo. Vai sempre. O Jader sempre positivo, trazendo essa positividade desde o início pra gente aqui. Vai dar tudo certo, gente. Estamos atrasados, mas vai dar tudo certo, Desculpa, se Deus quiser. Que legal, mas olha, é um prazer nosso receber vocês aqui, né? Ter a nossa diretora na mesa, ter a Hikvision, que é um grande parceiro de anos, né? Já da CIMA, que nos acompanha. Acho que mais uma vez a gente sempre bate na tecla desse diferencial que é acima ter o fabricante dentro dos clientes junto com a gente, né? Trabalhando em cada projeto, entendendo de verdade a necessidade de cada um. Então isso para cima é muito gratificante, né? Porque a gente sempre internamente traz, como eu trouxe até em um outro episódio, que pra gente cara, isso é muito de peso, né? É muito importante, né? Porque o fabricante não vai estar dentro de um integrador ali que não faça sentido, né? Que não tem um trabalho sério, não tenha confiança na entrega da ponta para o cliente, né? Na parte técnica, no conhecimento. Então, isso é muito legal, um diferencial gigantesco pra gente, né? E trazendo um pouco dessa evolução, né? Que a gente está tendo na segurança eletrônica, AIoT, é isso assim? Isso, que eu tava aqui tentando falar certo, só tava no IoT, que eu acho que é o automático que todo mundo vai. O que é, Jader? Como isso vai além da segurança tradicional hoje? Legal, vamos lá, né? Um tema bastante complexo, né, pra gente falar. Eu acho que eu vou tentar simplificar um pouco aqui, né? Essas 4 letrinhas, né, elas são a junção de 2 tecnologias que a gente já vem ouvindo falar muito nas últimas décadas, né? Inteligência artificial é até mais antigo, então é um termo que remete, de fato, à inteligência de máquina, né? Inteligência é algo inerente do ser humano, que é a nossa capacidade de decisão, de pensar, e é bastante abrangente também essa definição por si só. Então, quando a gente traz esse termo
para a parte, né, de tecnologia, a gente está falando que a gente trabalha dispositivos que têm alguma capacidade ali de interpretação, né, de eventos, né? Traz uma carga de inteligência, né, por assim dizer. E IoT é também um termo, né, para Internet of Things, né? São internet das coisas. E o que seria isso? Dispositivos que estão conectados à rede. Então, independente se ele tem inteligência ou não. Então, hoje você tem cafeteira, né? Estou vendo uma cafeteira ali que às vezes pode estar conectada à rede, geladeira e tudo mais. Então, a Hikvision e outras empresas, ela trabalha com a junção dessas duas tecnologias no desenvolvimento do seu portfólio. Então, isso passa por câmera, mas passa por sensor, passa por diversos tipos de equipamento, podendo trabalhar com dispositivo de rede e com inteligência artificial embarcada, né? E aí você perguntou, né, como é que sai da vídeo, né, da segurança eletrônica por um caminho de inteligência mesmo. Acho que vocês, de novo, puxando um pouco a sardinha, né, a brasa, a sardinha de vocês têm um projeto muito interessante que apresenta isso, que é um projeto de prevenção de incêndio, né? Que eu acho que é um baita de um caso de sucesso aí que vocês vão ter condição de replicar, que traz um pouco disso. Então, vocês estão trabalhando com câmeras, com inteligência artificial, para detecção de fumaça e pontos de incêndio para um ambiente ali de galpão, né? Onde você tem os algodão, né? Se não estiver enganado. Não, é um forro elétrico. Forro elétrico. Isso. Então, esse é um exemplo, acho que prático dessa mudança, né? E como vocês captaram bem isso a empresa de vocês acho que está muito nessa vanguarda, né? De entender essas migrações de portfólio e ofertar isso bem aí, né? Que legal, Nervous Case, nem eu tô recebendo, olha, que... Não sei nem se eu podia falar, Zé. É. Eu não falei o nome do que... Provavelmente em algumas outras perguntas iam surgir alguns, né, casos de sucesso, mas faz parte da sua pergunta, né, sobre IoT, né, que é a inteligência das coisas com a IA, né, basicamente é isso. Então, os dados que são os dispositivos que são conectados trazem dados, coleta dados, a IA trabalha essa inteligência. Então, um projeto como esse, que a gente especificou, a dor do cliente, era porque ele sofreu um incidente, né? Um incêndio numa fiação do forro elétrico de uma indústria, né? Então, isso causou muitos danos, assim, né? Então, através disso, a gente imaginou, bom, as câmeras térmicas, elas poderiam fazer a aferição, fazer a medição, o monitoramento e evitar esses incidentes, né? Esses acidentes. Então, que é essa a ideia da segurança inteligente que a gente trabalha hoje, né? Então, fizemos uma prova de conceito, levamos câmeras, montamos um cenário, fizemos testes, mostramos para o cliente a eficácia, né, da solução. E aí o projeto foi aprovado. Então, a gente já está em execução nesse projeto. E foi algo, assim, bem bacana. Né? E são os desafios que a gente gosta de receber dos clientes e trabalhar aí junto, né, em parceria, porque a Hike tem um portfólio muito bom, assim, né, para trabalhar, bem abrangente, com várias soluções que dá pra gente colocar nas aplicações dos nossos clientes. Só que mais uma vez o cliente vindo depois, né, com prejuízo. Tive um prejuízo, agora eu vou querer prevenir, para não ter próximos, né? Nunca é antes. Raramente chega aquele cara que não, isso não pode acontecer, então já existe essa solução no mercado, né? Pô, então vou prevenir. Não, passei, aconteceu, tive um prejuízo gigante, agora eu preciso ir atrás dessa solução. Acho que isso é mais isso no mercado. Muito comum. O Jader falou de replicar, né? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, às vezes o cliente não entende também que ou ele nem existe essa mapeou o risco, né? Exato. Então, quando a gente tem um projeto, né? Traz um projeto, deixa ele funcional, isso a gente entende que vai fazer a prevenção, aí a gente consegue ofertar, né, isso para os nossos clientes, tanto que esse case já trouxe um outro case para a gente, né? Tem um cliente que tem uma rede de lavanderias, né, e ele citou que ele tem muito problema de pegar fogo na fiação elétrica das máquinas, porque são muitas máquinas. Então ele trouxe esse cenário, ele falou, cara, vi que vocês têm aplicação para isso. Então, aí vai indo, né? Sim. Vai acontecendo. Eu acho que uma coisa que é legal comentar nisso, né? Como talvez as pessoas estejam assistindo a gente não sejam, às vezes, do mercado e não estejam tão inseridas, né, nos projetos que vocês têm feito, né? Por que você acha que o cliente ele optou por ir por esse caminho de IoT e não por caminhos tradicionais, por exemplo, de sensores de incêndio? Eu ia falar, um sensor talvez mais barato. É mais barato, Pela eficácia, né? É do isso aí, resultado. né?
Acho que o Porque tempo de resposta, alguns assertividade, sensores, se a exatamente. gente for falar de alguns sensores, eles têm um tempo que eles demoram para fazer essa detecção. Então, tempo é uma coisa dentro de uma indústria, de uma empresa, é muito crítico, né? Sim. Então, se você falar de segundos ou minutos, você pode não conseguir conter aquilo ali, né? Enquanto que as câmeras, elas estão fazendo a prevenção. Então, o que elas estão fazendo? Monitorando. Até um determinado grau de temperatura, já começa a correr risco de incêndio. Então, você entende que a gente está antes, né? O sensor é depois que aconteceu. Então, pegou fogo ou deu um princípio de incêndio, uma fumaça, aí que o sensor entra em ação. A câmera não, ela vai entrar junto com a inteligência artificial antes disso. Então, até X grau de monitoramento, que isso é um trabalho feito junto com bombeiro, tá? Esse foi um trabalho desenvolvido junto com bombeiros, né? Junto com o pessoal de elétrica, porque todos fazem esse estudo. Então, até determinado grau, posso chegar, não corro risco de incêndio nem nada. Mas daqui para frente já corro riscos. Então, é muito legal isso, né? E o sensor não consegue Ô, entregar. Cassi, você que tá quietinha aí. Quando foi que a Hike deixou de ser uma fabricante de câmeras para ser uma provedora de soluções? E tantas soluções como a gente tem hoje no portfólio. Eu acho que dentro da Hike, né? Hike, se a gente... Eu acho que eles enxergam muito o futuro, né? Então, por exemplo, desde sempre a gente fala que a gente vai se tornar uma empresa de IoT, né? E não somente uma câmera de segurança, por exemplo, né? Então, eu acho que, assim, Legal. dentro da Já- China... Esse planejamento já vem de antes. Isso. Acho que a China enxerga muito o futuro, né? Então, normalmente, todas as empresas que trabalham dentro da China acabam buscando a mesma coisa, né? Então, conseguir, por exemplo, dar um passo na frente das pessoas, né? E trazer uma tecnologia nova e conseguir também, por exemplo, ajudar as pessoas também, né? Em cima disso. Perfeito. A Hike hoje é chinesa. É chinesa. Que legal. Você é chinesa. Eu sou taiwanesa, na verdade. Mas você é de Meus lá? pais são... Não, na verdade, meus pais são descendentes. Aí eu nasci aqui no Brasil mesmo. Brasil e é brasileira, então. Sou brasileira. Vem com Brasil, tá bom. Quais mudanças que vocês enxergam hoje no perfil e nas demandas do cliente? O que vocês acham que vem acontecido? Porque a revolução tecnológica está acontecendo, temos inovações, tem, cara, cada dia algo novo. Mas e para os clientes? E eles, sabe? E essa essência? Isso vem acontecendo também, você acha? Eu acho que sim, né? Vamos lá, né? Acho que são vários fatores que vão contribuindo para isso, né? E dentro da nossa estrutura a gente tem um ecossistema que ele tem vários tipos de cliente. Então vocês, por exemplo, são um cliente nosso, mas vocês se enquadram naquela categoria ali de integrador, né? Então cadeia, né? Faz parte da fazem parte da cadeia. Aí quando a gente olha para a perspectiva do cliente final, né, do usuário final, também você vê mudanças, mas essas mudanças elas variam de tipo de negócio, né? Então vocês que estão aqui numa região de agro, por exemplo, vocês acabam abraçando uma tendência, talvez, de busca de tecnologia que vão acabar sendo similares, né? E aí o trabalho de vocês, de novo, que estão no dia a dia com os clientes, ele é muito importante para ir balizando até esse trabalho que a Karen falou de olhar a futuro, né? O chinês, ele olha futuro, mas sempre analisando o presente. Então, o que o cliente Real nosso... necessidade. o que o nosso cliente tem demandado, né? Então, vocês já tiveram visitas aqui do nosso time de P&D, por exemplo. Por mais que eles nos ajudem nos projetos, o maior acho que, desafio do trabalho deles é coletar, de fato, dor dos clientes. Né? Então, todo final de visita deles existe um relatório enorme do que tem mapeado de dor, o que esse cara tem de tendência, o que ele falou, né? Às vezes, a sua observação é, por exemplo, pô, a gente espera, às vezes o cara espera ter o problema para poder ir atrás da solução. E o cliente deixa transparecer isso e vira um balizador para o chinês e fala, cara, não vamos nem trabalhar essa solução, porque ele não está madura. Vamos por aqui. Então, existe esse trabalho de inteligência, né? E ele é muito nessa percepção do fabricante estar inserido no ecossistema, no cliente final. E eu acho que isso, de verdade, a Hikvision faz muito bem. A gente consegue se colocar ali no cliente final para ter esse levantamento de dor no detalhe. E aí, só para resumir, né, eu vejo que, de novo, você vai ter momento muito diferente de verticais de negócio. Então, você tem uma indústria de agro procurando uma coisa, na contramão você tem uma indústria de mineração procurando outro caminho, e às vezes você tem um outro tipo de indústria automobilística que às vezes não está tão bem, e como é que você trabalha aquilo, que está buscando mais a redução de custo, às vezes, para um projeto, enfim. Então, é muito caso a caso, né?
mas eu acho que a gente consegue, no geral, encontrar similaridade, né? E aí, trazendo para a primeira pergunta, né? Pô, a gente está desenvolvendo um portfólio de sensor. Por que isso pode ser interessante? É resultado. Qual é o resultado prático do que aquela solução que a gente Vai está entregar. vendendo vai entregar? Perfeito. Né? Acho que a gente deu um exemplo bacana no começo aqui. Qual que é o resultado prático desse projeto de prevenção de incêndio? Você tem o sensor fica, sei lá, a 10 metros de altura, vai demorar não sei quantos segundos para chegar a fumaça lá, eu já pegou fogo em tudo. Então, eu passo a monitorar aquele evento em tempo real e eu reduzo minha exposição àquele risco, e isso tem valor tanto financeiro Que é o principal, acho. como principal, como tempo e disponibilidade de, pô, pega um fogo, sei lá, num estoque de não sei qual que era o produto que estava lá, mas você tem uma parada de produção também, não é só aquele material que está ali, tem um risco à imagem. Então, eu acho que essas tecnologias que a gente traz, elas trazem resultado prático. Acho que o nosso desafio aqui, tanto nosso como de vocês, é conseguir vender esse valor para o cliente. Perfeito. Como é que a gente demonstra isso? Porque muitas vezes vai bater o cara, você pegou fogo lá, não vai pegar aqui. E tá aí é nessa que vai, né? E às vezes nem tem que gastar tempo com esse cara também. Eu não sei se eu te respondi, não. Acho que eu fiquei um pouco... Não, com certeza. Acho que vem acontecendo essa revolução, mas também parte muita gente, né? Deixar claro, como você trouxe, esclarecer para o cliente o que é que vem acontecendo, né? Quais são as inovações, o que estamos tendo. Porque, como a Bárbara falou, muitas vezes nem sabem. Então, às vezes, a gente tá aqui... Gente, é tão claro, né? Existe. Mas pro cara, não. O cara vai saber do sensorzinho que sempre teve a vida inteira ali, né? E é isso. Então, acho que esse ponto é muito importante, né? Acho que esse é o grande papel da Cima, essa vantagem de termos o fabricante junto com a gente, né, Bárbara? Acho que hoje, como que a Cima, assim, como você traria pra gente que a Cima vem acompanhando essa revolução, essa transformação nos projetos? Além, é claro, você já tá dentro dos fabricantes, né? Eventos, feiras, tá indo pra fora. Acho que isso soma, né? Essa resposta. Você já tá indo atrás, tentando antecipar o que vai vir, o que pode chegar, né, para preparar o time para isso, para a gente estar saindo à frente, né? Como que você colocaria isso hoje acima? Na Cima nós entendemos que a tecnologia ela só faz sentido quando você resolve um problema real do seu cliente, né? Acho que é sobre isso. Isso é algo que a gente já traz na nossa essência, né? Na nossa missão, né? Entender e suprir as necessidades do nosso cliente. E a tecnologia, ela tá aí para isso. E essas viagens, essas buscas, parcerias com grandes players que a gente busca, certificar nosso time, qualificar nosso time, né? Homologar produto. Então, a Cima ela vem se preparando para tudo isso, para quando a gente, de fato, estiver na frente do cliente, visitar um cliente, entender a real dor dele, ou entender até dos processos, como é que funciona, aí você já tem as aplicações muito claras na cabeça, e aí vem as partes mais gostosas, né? Que é a gente desenvolver solução junto com os nossos parceiros e entregar para os nossos clientes de forma assim bem massa. E eu Adoro isso. idade de que, cara, é isso que você precisa, vai te Exato. atender. Aí E a gente fica- tá muito tranquilo com isso, né? Acho que isso Exato. A gente fica muito parte feliz gostosa. e gratificante com alguns projetos que a gente já executou e implementou juntos, assim, de coisas bem... Para você ter uma ideia de câmeras que fazem aferição de um grão, né, que vai fazer um malte. Então, são coisas, câmeras de inspeção que enxerga a coloração do açúcar, porque ela tem que ter uma determinada coloração, senão perde produção. Então, a gente tem câmeras de inspeção que faz isso antes que uma produção se perca. Então, cases assim que eu fico impressionada. Até a O gente, que a gente pode nem a fazer gente com acredita. soluções, né? Quando a Bárbara, o pessoal, né, o time corporativo traz essas situações, né, essas soluções, a gente fica, cara, que loucura, que é isso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso. Agora entrando um pouco da inteligência para monitorar operações, Karen. Como diferentes sensores hoje trabalham em conjunto? Térmico, radar, enfim, né? Hoje a gente tem vários cenários. Como que eles hoje atuam? Na verdade, a gente sempre fala muito como que a tecnologia consegue ajudar os clientes finais, né? Então, a gente traz muito a inteligência, né? Junto com, por exemplo, tanto os sensores quanto os radares, né? Para estar, por exemplo, antecipando ou mesmo monitorando, né? Por exemplo, volume, temperatura, né? Sem ter que, por exemplo,
caso eles precisem fazer algum tipo de inspeção, eles têm que ir no local, né, para tentar fazer tentar, por exemplo, medir volume no caso, né? A gente tem um sensor que, por exemplo, que a gente consegue trazer todo o volume, né, todo esses dados que a gente consegue entregar aí para o cliente final, né, de uma maneira muito mais fácil, né, para eles conseguirem, por exemplo, também programar o que eles precisam ser feito, né, durante o processo deles, né, e é dessa forma que a gente consegue ajudar, né, trazendo essas tecnologias novas. Perfeito. E hoje, assim, quais aplicações e monitoramento de processo vocês acham que tem trazido grandes resultados? Nossa. Sei que tem várias, né? Mas destaca algumas, assim. EPI, eu acho que é algo, né, Sim, cara, que é um sim. diferencial gigante para essa vertente, né? Você falou bem, são muitas, né, possibilidades, porque quando a gente está falando de visão computacional, você consegue treinar os analíticos ali para que ele faça aquela distinção Aham. e análise ali do que é importante para aquele momento da operação. Então, acho que a Bárbara destacou uns casos aqui que a gente também nem sabia, né, que é legal de entender para divulgar. Mas eu acho que passa por monitoramento de qualidade, né, do que está sendo produzido, passa pelo EPI que você comentou, análise, por exemplo, não só de processo, mas de equipamento, né, de falha de equipamento, por exemplo, as subestações de energia, né, abertura e fechamento de chave seccionadora, que é um item, assim, tem de verdade, tem assim, muita aplicação, né? E o que eu acho que é importante é trazer o que vocês já fazem muito bem, que é essa integração com o processo produtivo do cliente ali, né? Com o processo de inspeção. Então, ontem a gente estava no evento de vocês estavam, né, lá com a Schneider também, que é um outro parceiro de vocês. Então, os nossos produtos eles podem ser sensores do sistema de automação que já está lá na planta do cliente. Pode ser um Schneider ou outras marcas, né? Inclusive, a gente viu aí em feiras que a gente foi um estudo de caso da Schneider mesmo, integrando câmeras ali para o processo produtivo. Aquela câmera ela fazia uma análise de determinada etapa do processo e você tinha um sinal ali para o processo produtivo do cliente para desviar uma esteira. Enfim, então você passa a trazer essas análises para o processo produtivo, né? Desde inconformidade também. Então a gente está com alguns desafios aí para inconformidade de pallet, por exemplo, de celulose. Então, de novo, tem muita aplicação. E Muita tudo aplicação. isso são analíticos configuráveis que a gente pode desenvolver e colocar mediante que legal. Isso é uma vantagem muito legal, né? Muito. Então, e a gente consegue embarcar isso no produto, né? Então a análise ela tá na borda e você tem o processamento em borda que te traz essa possibilidade que eu comentei de integração com esses sistemas de automação para você ou parar uma linha, ou desviar aquele percurso, ou gerar um alerta no sistema de supervisão do cliente. Tá tudo interligado, né? Tudo interligado. No fim, tá tudo interligado. Exatamente. Que legal. E assim, entendendo, né, Bárbara, esses analíticos, esses indicadores, como que essas informações hoje estão ajudando, né, gestores, diretores a tomar decisões rápidas e assertivas dentro das empresas, principalmente nesses casos de operação? Acho que olhar para o indicador, olhar para o que ele vai entregar, pô, tá acontecendo alguma coisa, meu time, que seja de EPI, meu time tá falhando aqui. É porque assim, quando você fala no que está ajudando, é que quando você fala de monitoramento full time, em tempo real, em resultado ali, por exemplo, vou citar o exemplo do EPI. Como que hoje é avaliado o EPI dentro das indústrias? Uma pessoa vai lá e vê se a pessoa está com EPI ou não. Não existe um processo automatizado para isso, entendeu? Então, quando a gente pergunta, né, no que essa aplicação ajuda, pense, ela está monitorando em tempo real tudo que está acontecendo e mandando alertas para que o operador, gestor, seja lá quem for, tome uma ação imediato, né? Então, eu acho que isso facilita muita coisa, né? Quando você fala de monitoramento, vamos falar de empresas que têm o seu CCO, SESMIT, que cuida de monitoramento, seja hospitais, escolas e tal. Quando você fala dos analíticos, de um sistema integrado, o operador está lá e ele não tem que ficar olhando o que está acontecendo. O sistema traz para ele os alertas que ele quer. O que ele quer saber? A pessoa pode ou não entrar naquele lugar? Eu vou analisar o que? Comportamento? Eu quero contagem de pessoas?
dependendo da aplicação que você quer, esse resultado ele vem num pop-up numa tela para que você alimente lá a ação que você quer tomar, o que que você precisa fazer. Isso é o que a inteligência artificial traz pra gente, né? De benefício aí. Acho que essa é a grande vantagem, né? Conseguir as prevenções também, né? Seja de pessoas, seja de equipamentos, acho que essa é a grande ideia, né? Desses analíticos para uma gestão, seja gestor de TI, seja uma diretoria, seja quem for, tá prevenindo, né? Situações antes de acontecer. Então, acho que para essa tomada de decisão, acho que isso faz sentido também. Também. Ter E esses quando dados. você fala de integrações, igual o Jader trouxe, né? Que você está integrando tudo e você tem um software, um comunicador, você consegue tirar relatórios disso. Se o que você quiser saber que está acontecendo dentro de cada setor. Hoje, a gente trabalha também com o Hike Center, né? Um software integrado da Hike. Tem dashboard, você consegue jogar uma planta lá e acompanhar o que está acontecendo nessa planta em tempo real. Então, para gestão, diretoria, CEO, isso é fundamental, né? Os caras têm a informação real de tudo que está acontecendo e também prevenindo certas coisas, né? Fazendo a prevenção Falando, disso. aproveitando essa ideia de EPI, né? Como que a IA hoje pode ajudar nesse monitoramento do uso de EPI? Bom, vamos lá. Acho que cai dentro do que a Bárbara comentou agora, né? Você ter esse monitoramento em tempo real para evitar risco, Zero. de novo, né? Em tempo real. Então, você tem lá uma pessoa que fica olhando, verificando os EPIs, geralmente é um coordenador de segurança do trabalho que vai fazer as inspeções, né? De EPI ou de outras normas, né? Então, um cara precisa ter um NR específico, ou ele vai fazer um trabalho em altura, espaço confinado. Você pode usar o sistema de CFTV para acompanhar essas atividades. Então, o analítico ele ajuda nessa predileção ali, né? Do evento de forma né? preditiva o risco. E mais que isso, acho que você tem também, eventualmente, um benefício de redução de custo para a empresa se você consegue automatizar isso, né? Então, eu tenho lá uma planta de uma grande indústria, com não sei quantos funcionários. Poxa, eu tenho uma incidência desse tipo de evento, eu consigo, ao invés de eu ter lá 10 técnicos que vão ficar rodando na minha planta, eu crio um centro de controle e faço isso com 5 técnicos na planta e também automatizo uma etapa desse processo, né? Mas eu acho que atua nas duas frentes, redução de risco e custo. Perfeito, legal. Então isso também vem diretamente para essa tomada de decisão da parte Total. E a gente tem uma gestão. crescente nisso, tá, Bianca? Assim, de busca de soluções para essa finalidade, né? A gente tem uma característica, para mim, de mercado, acho que não só Brasil, né? Mas você tem um tempo de maturidade da solução. Então, a gente já vem falando disso há muitos anos, né? Não é uma coisa tão nova, né? Então, e hoje que você percebe uma busca dos clientes pela solução. Então, acho que sabe aquela curva de maturidade da solução? Então, essa é um tipo de solução que vai virar tendência para os próximos anos, porque a gente tem uma crescente disso, né? Prevenção de incêndio é a mesma coisa. Acho que tem uma questão de regulamentação de bombeiro ainda que é uma coisa que a gente precisa quebrar no Brasil, né? Para poder trabalhar com câmeras e tal. Tem algumas restrições, mas que ainda assim, eu também acho que no médio prazo isso vai ser transposto, que também é uma outra solução que a gente já vem falando há muitos anos, que agora que eu acho que vai ganhar escala, sabe? E aí as novas tecnologias que até a gente falou ontem no evento, elas estão nessa fase, né? Então você tem um cliente, mas não sei se isso aqui faz sentido para mim. Aí o outro fala, cara, deixa eu testar. Né? A gente está com o exemplo das soluções de radar de silo, por exemplo. Essa é uma solução ainda que não está madura, mas que quem trabalhar ela primeiro, tiver desenvolvimento ali da tecnologia, ter esse conhecimento, vai beber água limpa, porque é necessário, faz sentido. Então, E é nova, é uma solução. é uma solução, assim, ela já tem alguns players de mercado, mas para a Hikvision ela é nova, mas ela é nova também da perspectiva do cliente final, porque a maioria das empresas elas não tem um monitoramento disso em tempo real, né? Elas fazem essa medição de formas rudimentares, quando tem tecnologia não é da maneira que a gente tem trabalhado. Fora o risco de ter que ter um operador, né, para ir lá, quantos incidentes que a gente já Exatamente. ouviu falar de silos, de pessoas soterradas. Então, isso é porque normalmente o operador foi lá tentar fazer uma medição de nível, né, uma coisa mais manual. Risco de explosão. Isso essa solução faria. Essa solução faz isso.
Então, ela tira, né, esse risco do operador ter que estar indo lá e a questão do monitoramento full time. Você coloca lá e programa quanto tempo você quer que ele faça a Sim. medição do seu nível. Isso para inventário, isso para, nossa, Tudo. para diversas coisas, Tudo. assim, ele vem para Até para somar. cooperativas, né? Você às vezes, o cooperado, ele recebe da cooperativa a ração que vai alimentar lá o porquinho dele, né? Então, você pode, enquanto cooperativa, monitorar o nível daquele silo do cooperado em tempo real para que você saiba se você precisa mandar um caminhão lá, fazer definição de rota. Então, você consegue. Você tem várias aplicações, né? Por exemplo, para essa tecnologia que a gente está falando. E ainda assim, tem muito espaço para desenvolver. E tava até, a gente veio ontem, né? Do aeroporto até o evento, né? Eu contei 17 silos. Eu vim conta e falei, pô, tem mercado de silo aqui, a gente precisa fazer esse negócio funcionar Área, rápido. Sil e agro, como você falou, né? Esse Exatamente. vertente do agro aqui. Por isso que a gente sempre tá buscando trazer mesmo essas soluções para cá. Faz muito sentido o que você falou, né? É muito regional também, né? Hoje a que enxerga isso no Brasil, assim. Talvez nível mundo, não sei, mas falando do Brasil, essa regionalidade de soluções existe mesmo internamente? Existe, tá? Pode ser melhorado, tá? Acho que é uma coisa que a gente tem que melhorar, porque, de novo, a gente tem uma equipe muito enxuta, né? Então, e o Brasil é muito grande. Mas a gente conseguiu regionalizar. Acho que qual que é o grande diferencial da nossa estratégia enquanto fabricante, né? A Hikvision, ela conseguiu criar uma capilaridade de parceiro muito forte. Então, de certa forma, os parceiros eles se estruturaram muito bem, eles começam a desenvolver o portfólio regionalmente de uma forma meio que por osmose, assim. Então, pegar o exemplo de vocês de novo aqui. Então, vocês estão numa região de agro, que com indústria, vocês têm um time de técnico muito bom, vocês têm essa visão do cliente. Então, vocês pegaram o nosso portfólio e falaram, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, vou desenvolver isso na região. Então, a gente tem outros parceiros, né? Você pega um parceiro lá de São José dos Campos, que é um parceiro que trabalha o mercado de óleo e gás. Cara, ele foi para linhas de câmera de explosão, que ele desenvolve lá o analítico dele. Então, o parceiro, ele acaba dentro do nosso portfólio, que é muito grande, obviamente com a nossa ajuda, com a ajuda do time técnico, selecionando aquilo que vai fazer mais sentido para a estratégia dele e ele vai desenvolvendo aqueles mercados regionais. Então, eu acho que isso é uma fortaleza muito estratégica nossa, assim. Então, porque o produto é bom, tem custo bom também, e a gente tem um time técnico também, modéstia à parte, bom. Então hoje não, se fosse pra gente falar assim, existe soluções mais fortes que a Hike entrega hoje, ou que mais, sabe, que vocês mais trabalham. Não, com certeza, isso tem dentro do portfólio, né? Mas assim, o nosso portfólio ele é muito grande. Acho que, se eu não estiver enganado, a última vez que eu vi são 70 mil itens. Então é muita coisa, é muita coisa. Então, existe uma base de produtos que a gente vende muito, né? Só que a gente tem uma outra camada que pode ser explorada para o mercado do Brasil ainda que a gente nem explora. Então, você tem ali os top produtos que a gente vende, por isso que a gente tem até uma fábrica em Manaus. Então, essa fábrica, ela trabalha mais esses itens de giro, sejam produtos que a gente chama para box move, produtos de entrada, né? Ou produtos de valor agregado. Então, a gente tem isso aqui Brasil para projeto. Mas essas soluções de maior valor agregado, principalmente as que precisam de customização, né, ou que a gente citou o exemplo do radar, um projeto de câmera térmica, ou uma criação de analíticos, a gente precisa estar envolvido, né, porque não é baseline ali, a gente não tem isso no dia a dia. Até porque aí entra como uma solução mesmo, né? Como algo que tem que ser mais estudado, né? Hoje a Cima atua diretamente com a Hike, né, Bárbara, em todas essas soluções, todas essas vertentes, as novas a gente também vai estudar para trabalhar se for o caso. Mas hoje existe alguma situação que a gente mais tenha dentro da Cima? Tipo, ou é controle de acesso, ou é câmera de monitoramento de forma geral? A gente tem isso ou é de tudo? A gente... É um pouco de tudo. É claro que o CFTV ele ainda é muito forte, né? E agora como a IA vem ali ajudando em alguns analíticos que antes as pessoas citavam o CFTV como, eu quero ter aqui para mostrar evidência. Hoje eles já veem no CFTV como eu quero evitar a evidência. Então, a mesma câmera que vai filmar uma invasão, né, um furto, alguma coisa, ela também vai monitorar o colaborador, se ele pode ou não estar naquele lugar. Então, ela, de fato, ela está fazendo mais coisas com isso. Então, a gente começa sempre com isso dentro das contas, né? E aí você vai partindo para outras soluções e outras aplicações que o cliente vai dando ali
liberdade para a gente trabalhar. Controle de acesso é algo que nos últimos tempos cresceu bastante, muito, né? Muito, muito, muito. E aí, uma das vantagens, né, que a gente atua, né, junto com a RAIC é a integração disso, né? Então, você conseguir integrar os dois ali. Então, dentro de indústrias, ambiente industrial, dentro de agro, isso é muito importante. Que hoje o que o cliente mais busca é a integração, usar um único software, porque quando você encontra um cliente, ele encontra lá quais são as maiores dificuldades. Tenho 5, 6 sistemas aqui para eu cuidar, né? Tipo, eu uso um para CFTV, um para aquilo, outro para aquilo, e um software terceiro que vem fazendo outra coisa. E aí você entra com um software unificado que consegue fazer toda essa gestão unificada, né? Então, isso é uma das coisas pela qual a gente vem trabalhando muito forte ali, que vem crescendo, é isso. É essa integração entre CFTV, controle de acesso, operação, prevenção, tudo junto. Para os próximos 5 anos, já temos alguma tendência, alguma tecnologia que deve ganhar protagonismo? Aqui já dando spoilers. Uma boa pergunta. Eu acho que é o que a gente já está falando aqui, né? São essas novas linhas voltadas para soluções de IoT. Então, Inteligência. isso, sensores para monitoramento, de novo, operacional, automação. Né? Eu A acho gente que tem uma empresa dentro da holding da Hikvision, que é a Hike Robots, que trabalha toda uma linha de câmeras específicas para inspeção, robótica, braços robóticos, empilhadeiras autônomas. Eu acho que isso tem uma aderência muito grande ainda para o mercado brasileiro, muito. acho que um pouco daquilo que a gente viu na Alemanha, né? A Hikvision esteve lá na Hannover Messe, lá com alguns produtos como as câmeras de gases, né? Sim, bem lembrado. Aqueles sensores de pressão de água das indústrias, são novidades, né? São coisas que a gente qualidade de água, medicina. Novidades para o Brasil, né? A gente sabe que isso já tá, já é muito bem fomentado. Mas até pro mundo mesmo, são coisas novas dentro do nosso portfólio. Algumas linhas você tem concorrentes, né? Tem algumas coisas que são inovadoras ainda que estão em desenvolvimento, por exemplo, qualidade de água, né? Câmera que faz a inspeção de qualidade de água. Ou lavoura, que a gente apresentou ontem, não está ainda maduro, mas a gente está trabalhando para desenvolver porque tem muita aderência, né? Então, é o que a gente tem apostado, assim, para 5 anos, né? 5 anos a gente sabe que é muito tempo hoje em dia. Mas é o que a gente tem, que a gente trabalha. Inclusive, essa é uma missão muito nossa, assim, do time de verticais, o qual a gente faz parte aqui. Então, o nosso time ele tem isso como missão também. Pegar esse portfólio que é tendência, né? Que tem ainda trabalho de desenvolvimento, de você conseguir configurar bem, de criar uma customização no produto, trabalhar isso nesses clientes finais para que ele fique maduro e aí ele vire baseline. Que é o exemplo que a gente deu do DPI. Pô, a gente já vem fazendo isso há muito tempo, trabalhando, batendo. Então você deve ter algumas centenas de modelos de analítico já dentro das bibliotecas de analítico da Hikvision. Então, pô, a solução já está madura. Então, a gente tem câmera em Manaus hoje que faz, Manaus, que eu digo, na fábrica, que já faz detecção de capacete, colete, bota, protetor auricular. Então, é um produto que já é nacional, que tem lá o analítico na câmera embarcado, nativo, que está aí, né? Que aí eu acho que, de novo, pensando um pouco mais na estratégia, falta até às vezes a gente divulgar mais isso dentro do nosso próprio ecossistema, porque está aqui o produto, a maioria dos integradores do Brasil já tem acesso a isso, os distribuidores, e às vezes eles ainda não sabem, pô, será que essa câmera faz tal coisa? Né? Mas, falando um pouco sobre isso também, né, porque eu acho que a Cima fez um papel muito bom, por exemplo, o evento de ontem, né, até que os clientes estavam se conversando, tinha coisas que, por exemplo, o produto que o cliente não sabia que existia, né, e o outro estava testando. E o outro achou bem legal e falou, não, vamos fazer POC também, e vamos atrás desse tipo de solução. Isso foi muito bacana, né? Essa process que é muito legal, né? Não é só entre a gente, mas é entre eles. Até porque, gente, é o que a gente costuma dizer, o caso real é o que vende, né? Porque o vizinho quer ver o que o outro tá fazendo. Como é que vocês divulgam isso? Assim, eu não estudo de caso de vocês têm... A gente tem essa rotina de criar esses cases, né? Claro, nem tudo é permitível, tem coisas que a gente não pode divulgar, tem gente que simplesmente
não topa, não aceita. Mas, de forma geral, a gente tenta fazer dessa forma. Mas acho que vai muito além na conversa, né, Bárbara? Com Acho que certeza. é o momento que vocês mais conseguem esclarecer, né? E passar de forma real um caso pro cliente. O trabalho da Cima é muito consultivo, né? Então, quando o cliente ele dá essa abertura, né, da gente conseguir abrir portfólio, o diferencial da Cima é integrar desde a infraestrutura até a última solução na ponta. Mas cases, assim, de fato, a gente tem uma dificuldade porque a maioria dos clientes tem compliance, né? A gente atende grandes contas, então, dentro das empresas também tem as suas políticas que precisam ser respeitadas, né? Então, os cases, eles ficam mais ali numa conversa com os clientes, né? Na visita. Por isso, o objetivo do evento. Qual é o objetivo do evento? Exatamente o que a Karen trouxe aqui, um exemplo. É os clientes se falarem, né? É ter um networking entre eles, onde, não, cara, pra mim, olha, isso aqui deu super certo. Pô, que bacana, eu acho que eu vou tentar fazer isso aí também. Ah, a Cima proporcionou um teste, uma POC, né? Tem o time de desenvolvimento. Hoje a gente tem um time de dev dentro de casa. Então, ontem a Karen falou, né, no evento sobre as APIs abertas, e isso traz muitas possibilidades pra gente. Total. Então, assim, quando você fala daqui 5 anos, eu vejo, assim, que tem muita coisa para acontecer, mas já tem muita coisa acontecendo. E eu gosto de falar para os meninos, né, para os técnicos, né, eu falo, quando a gente vai num cliente, o cliente fala, ó, é possível fazer isso aqui? Eu falo, nunca diga não. Primeiro você fala, eu vou validar. É possível. Porque hoje eu enxergo que quase tudo é possível. Com a inteligência artificial, com as tecnologias que a gente tem de ponta, com a base do cliente, com essas integrações, né? Aquilo que você faz uma coisa conversar com a outra. Gente, é impossível não conseguir entregar alguma coisa, eu sempre falo. E os nossos cases é isso, a gente tem diversos cases, Bia. Eu esqueci de falar de um case legal aqui também, com câmeras anti-explosão, que ela citou ali, né? Hoje nós temos uma empresa que fica na área portuária, que ela faz o armazenamento de combustível. E eles tinham, né, assim, uma preocupação, não tinha acontecido nenhum incidente, graças a Deus, mas eles tinham uma preocupação, porque é um ambiente que a gente chama de classificação, área classificada. Então, as áreas classificadas são áreas de risco. Eles têm os tonéis, né, onde passa o combustível, tem uma bomba. Né? E essas bombas, onde é filtrado ali esse combustível, ela tem um motor dentro dela. Então, tem lá um circuito, tem uma placa, e aquilo ali, ele pode superaquecer. Se ele superaquecer nessa área classificada, bum, já era. Então, eles disseram, poxa, a gente precisava monitorar isso. Porque normalmente ia um operador lá, né? Dentro da área classificada, que é uma área de risco, você não pode entrar com celular, né? Tem que ter uma roupa especial. E ele fazia a aferição manual. E aí a gente colocou uma câmera anti-explosão com lente térmica, tanto lente térmica quanto a lente normal, para fazer ali o monitoramento dessas bombas. Então, uma única bomba, uma única câmera está fazendo a aferição, se eu não me engano, de 16 bombas. Que legal. Então, ela consegue ali, a gente classifica os motores ali, o que não pode superaquecer e tá fazendo o monitoramento. A gente já tem isso aplicado já há algum tempo, mais de 1 ano. Que legal. O que vocês veem hoje, assim? Aí é uma pergunta mais pessoal, não é para vocês olharem a nível profissional. De diferente, que tem algo que vocês falam assim, cara, isso... Porque assim, pra mim, sério, eu fico maluca quando eles começam... Câmera que conta peixe dentro do tanque, uma câmera que faz a aferição da termografia do... Gente, isso pra mim são coisas assim absurdas, que conta gado, que, sei lá, cuida do perímetro. A gente fica imaginando como pode, né? É uma câmera, eu tô aqui quietinha. Tem algo que chama a atenção de vocês, sabe? Algo que vocês falam assim, cara, isso aqui pra mim foi algo surpreendente, que eu não conseguia acreditar. Quer falar você primeiro? Eu Pode posso? falar. Bom, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia de larga escala que chama Guanlan, que é uma linha em conjunto com o DeepSeek. Né? A linha DeepSeek, mas perdão, a linha chama AcuSeek e ela foi desenvolvida em conjunto com o DeepSeek, que é o ChatGPT chinês, né? Para mim, a coisa mais impressionante é o seguinte, a gente conseguir transcrever a imagem e... Então, pô, a gente tá num podcast aqui e você vai gerando uma transcrição daquela imagem. Então, tem 3 mulheres, uma de óculos, 3 de preto, com microfone.
tá na mesa com umas xícaras da cima. E depois disso, você conseguir fazer busca por prompt. Então, você tem lá no modelo GPT que a gente está acostumado a usar, eu quero lá buscar um evento onde eu tenho 3 mulheres, uma de óculos, uma com um crachá da cima, tomando café com o celular em cima da mesa. Você joga pronto. Você joga o prompt, né? Não está tão desenvolvido ainda, mas eu acho que isso para o futuro vai desenvolver muito rápido. E isso para mim parece aquele filme do Tom Cruise, que eu esqueci o nome, que ele meio que prevê o futuro. Ele vai, cara, eu tô procurando em tempo real. Então, assim, pessoalmente, isso para mim é muito impactante, né? Realmente, porque até, por exemplo, né, entrando um pouquinho mais em detalhes, a gente consegue até procurar por exemplo, marca numa camiseta. Então, você procura uma camiseta branca com Nike logo azul, né? A gente consegue achar isso também. Isso para busca, né? Muito legal, né? Para polícia. Eu sei que a gente já viu vários casos nesse sentido, umas câmeras e outra gigante, assim, pegam lugares grandes perímetros, né? E grande multidões de pessoas e consegue, né? Fazer essa captação. Realmente, isso para mim também é muito surpreendente, assim. Eu fico. O que vocês deixam de conselho, assim, para quem quer começar essa transformação digital hoje? Pensando no empresário, pensando, sabe, o gestor de TI, por onde começar, o que fazer, o que pensar, pô, chama acima para dar uma olhada na sua estrutura, estudar o seu caso. Eu acho que assim, se o maior conselho que eu posso dar, se as empresas ainda não começaram, vocês estão mortos. Então, já pode fechar a porta, entendeu? Então, acho que é olhar de novo, tendência, olhar o que aplica para o negócio e o que vai ter resultado prático. Né? Então, e aí você ter um parceiro, como a Bárbara falou, né? Que trabalha de forma consultiva, que consegue entender, mapeador, ter um time técnico muito sério, que vai plugar diversos fabricantes para trazer uma solução ali para o que o cara precisa, não dentro do que vocês querem vender. Acho que isso que é legal da Cima também. Exato. Vocês vão trazer o que o cara precisa. Eu preciso pintar a caneca aqui, vocês vão arrumar um parceiro para fazer aquilo, né? Vocês não vão empurrar o que vocês têm no portfólio. Só vender, né? Só vender por vender. Então isso por si é um diferencial enorme, né? Não é puxando o saco de vocês, eu falei isso no evento ontem. A Cima, ela tem uma relevância dentro da Hikvision Latinoamérica e pelos casos que vocês desenvolvem, porque vocês são muito sérios, né? E vocês tratam o cliente com seriedade. Então, acho que esse é o ponto aí. Perfeito. Depois a gente acerta ali o que a gente combinou. Tá, tudo bem. Não mexeu, tá pago. Só pagou o almoço, tá tudo certo. Agora entendi, ele tá querendo o almoço aqui, gente. Eu acho que assim, que nem a gente já tinha conversado, né? Eu acho que o cliente às vezes olha muito na parte de custo, né? Mas não vê o resultado que pode trazer. Né? Vê o ROI, né? Exato. E eu acho que às vezes isso é muito importante, né? E uma das coisas que eles podem fazer é tentar, por exemplo, buscar os concorrentes, né? Entre aspas, deles, né? Então, por exemplo, eles se conversam entre eles, né? E eles entendem aí qual solução está ajudando a empresa, né? Do que eles podem implantar dentro da empresa. E aí podem procurar, por exemplo, a Cima, né? Para estar ajudando a trazer mais soluções, porque às vezes dentro de um parceiro, dentro de um cliente final, às vezes eles entendem que existem essas tecnologias, né? Mas a Cima, ela consegue trazer muito mais do que isso, né? Então, a gente tem todo um portfólio muito grande, né? Do que a Cima já consegue estar trabalhando também, né? E aí a gente consegue buscar também aí plantar no cliente exatamente o que ele precisa. Exato. Perfeitamente. E você, Bárbara, o que você falaria? Meu conselho é comecem. Comecem, a gente não precisa trabalhar toda a operação ao mesmo tempo. Escolhe um desafio real, traz pra gente, a gente desenvolve um projeto piloto, entende o que aquilo vai trazer de benefício, se vai ou não, e que vai, sempre vai. Começou a focar. Então vamos pensar nisso, né? Vamos abrir a mente mesmo. Eu acho que os nossos clientes têm amadurecido muito nisso, assim. A gente vê até pelas demandas, né? Pelas solicitações, né? Não é mais... A transformação já acontece? Já sinto que está acontecendo muito grande, Você sente que existe uma legal. pressão disso dentro das empresas também? Eu sinto que eles amadureceram no sentido de, eu não quero pôr uma câmera. Eu queria saber como que eu posso resolver este problema. Então, isso já mostra um amadurecimento, já mostra que ele entende que existem coisas que vão trazer muito além daquilo que ele imagina, né?
Então, só para aqueles que não começaram, comecem, e os que já começaram, continuem evoluindo, solicitando, e a gente está aqui para isso. Por isso que a gente se une às grandes players, né? Porque precisa, de fato, de um integrador, de alguém final para estar indo lá, para instalar a câmera. A Hayk, ela é responsável por desenvolver, né? Por colocar o produto final ali, mas tem que ter os especialistas, e aí é aí que a gente entra, contem com a gente, né? Estamos sempre em busca de melhorar cada vez mais, de entender cada vez mais, de conhecer esse universo da tecnologia e da inovação. Perfeito, gente. Nosso tempo acabou, infelizmente. Mas eu agradeço muito a presença de vocês, principalmente, né, por estarem aqui, separarem esse tempo, que a gente sabe que é valioso hoje, né? Principalmente para vocês, que já devem estar aí com a agenda cheia, o pessoal gritando. Então, desde ontem, não sei, ontem só que vocês estavam fora ou mais tempo? Vocês estavam... Mas é difícil, né? Total. Muito obrigada. Muito Obrigada pelo convite aí de vocês. obrigada também. pela participação, obrigada pela troca. Obrigada por essa parceria, né? Que eu acho que, cara, isso é muito relevante, muito importante para ambos, obviamente, né? Mas para cima isso com certeza levar isso pro nosso cliente é muito legal, né? E acho que ele também, os nossos clientes enxergam essa parceria de uma forma muito legal. Legal. Bom, obrigado também pela oportunidade. Acho que é bacana falar uma coisa aqui, né? Nós trabalhamos no mercado que é extremamente masculino. E estar no meio de 3 mulheres É aqui. desafiador, né? Não é desafiador, mas eu acho. Não é desafiador, não. Mas é super gratificante poder ver vocês aqui, né? Que E participar de uma mesa com 3 mulheres, né? Dentro do nosso mercado. Acho que isso mostra uma transformação e como isso é poderoso também aí pro resultado, né? Como um todo, né? Obrigado aí. Tivemos, Feliz de estar aqui. inclusive, uma edição, teve um podcast que a gente falou só disso, porque é um fato legal. realmente Não, que não é total. comum Não é ainda, né? comum. Infelizmente. Termos uma pré-vendas, isso também me surpreende muito, sabe? Ter alguém Total. técnico, né? Porque a gente vê, é um comercial, né? Mas quando é assim, realmente é algo muito legal, muito diferenciado. Tá vendo, homem? Vocês podem confiar, porque a galera sabe o que fala aqui, ó. Temos 2 especialistas na área. Total. Não vão te vender coisa errada, não vão, né, Bárbara? Não vão prometer nada errado. Não. Não vão prometer e não cumprir. Exatamente. Verdade, olha aí. Isso foi uma indireta para os homens, na verdade, né, mano? Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Já participou de várias edições, né? Já tá Eu parada. eu continuo Co-host. não pronta. Co-host. Hoje já. Bianca Bernardes e Bárbara Bonner. Mas obrigada também por disponibilizar teu tempo para estar aqui com a gente. Esperamos você. Isso é um prazer. Um prazer. Falar da Cima, falar do que a Cima entrega, do que a gente faz, para mim é um grande prazer mesmo. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado vocês por estarem aqui mais uma vez. E deu tudo certo. Gente, Sempre dá. Sempre dá. Fiquei com isso, sempre Vai dá, dar. que ele falou. E é isso, gente. Se você não começou a transformação aí digital e de segurança do seu negócio, já tá na hora, né? Como o Jader trouxe, não fique para trás, não feche as portas do Não seu morra. negócio, não morra, porque de fato o prejuízo sempre ele é muito grande e se a gente pode prever, vamos fazer isso, né? Vamos buscar soluções que nos tragam essa prevenção, esses preditivos para que a gente de fato consiga cuidar muito bem do nosso negócio e com quem entende. Então, chama acima, chama os nossos especialistas, temos um time pronto para dar até uma consultoria, na verdade, como a Bárbara falou, né? É muito consultivo. Então, aproveita isso, chama a gente, fala com a gente, que a gente está pronto para estar aí dentro da sua empresa, entendendo o seu cenário, de fato o que você vai precisar. Não é só vender um produto, não é nada commodity, é algo que vai ser personalizado para o seu negócio. Então, aproveita, chama a gente e acompanhe que em breve a gente vai ter aí mais episódios com novidades, tendências para vocês.